A igreja é para todos? Sim, mas para todos que querem mudar de vida e não querem permanecer no pecado, pois o mundo ama a mentira. O mundo quer viver no pecado e assim acaba distorcendo a verdade, que é o Evangelho. E se você não gosta de ouvir a verdade e prefere viver uma mentira, peço para que não assista a esse vídeo. Eu sou Felipe Sampaio Blenk, sejam bem-vindos ao canal. Vou começar essa reflexão com um versículo que está em Lucas 9, do verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa palavra de Jesus é uma das mais desafiadoras que ele lançou a todos nós que desejamos ser discípulos dele. Jesus deixa bem claro que segui-lo não é meramente uma decisão simples e sem consequências. Antes, é uma decisão que precisa ser tomada de forma racional e com fé. Jesus tem como foco que aquele que deseja segui-lo precisa estar alinhado com a sua vontade. E a vontade de Deus se choca muitas vezes com a nossa própria vontade. Os que seguirem a Cristo precisam ter a capacidade de considerar a vontade de Deus superior à sua própria e terem atitudes claras, escolhendo a vontade de Deus e negando a sua própria quando for necessário. E seguir a Cristo é tomar sobre si alguns sofrimentos que não teríamos se não o tivéssemos seguido. Por isso Jesus diz que a porta é estreita, porque muitos não conseguem atravessá-la. Vejamos em Mateus 7, dos versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Se você entrar pela porta estreita, será reconhecido como servo de Jesus. E a porta estreita significa que você renuncia a seus pecados. Porque existe uma galera que diz que Jesus é amor e, portanto, acham que podem ser e fazer o que quiser. E não é assim que funciona. E também para você que não acredita na Bíblia, que acha que é um livro de mitologia, que é tudo mentira, e que não acredita em milagres, lembre-se, você passou 9 meses na barriga de sua mãe, e seus ossos foram formados dentro da barriga dela. E esse é o milagre de Deus. A vida é um milagre de Deus. E continuando, a igreja é o lugar onde se respeita os princípios bíblicos, onde se respeita o Evangelho. Por isso a porta é estreita, porque muitos acreditam em Deus, acreditam na salvação, mas não largam seus pecados. E Jesus está nos convidando a andar com Ele, cumprindo todos os seus ensinamentos. Pois o ser humano não consegue mudar sozinho. E é por isso que a Bíblia, que tem mais de 2000 anos, é tão atual. Porque Deus conhece o homem. E Jesus Cristo pode te mudar.
E nós, meus irmãos, não estamos aqui por obra do acaso. Estamos aqui de passagem e o tempo voa. A nossa morada não é aqui. O nosso verdadeiro lar é no reino dos céus. Por isso precisamos viver a verdade, viver o Evangelho, para podermos herdar o reino. E se você não acredita e acha que surgimos do nada e que a morte é o fim de tudo, eu apenas sinto muito por você não conseguir enxergar além. E sobre a outra porta, quando Jesus fala a respeito de entrar pela porta larga, ele quer dizer fazer aquilo que todo mundo faz ou está fazendo, que é o mal do ser humano. Querer aproveitar a vida com suas regras e não estar nem aí com as consequências. Vejamos o que está escrito em 1 Coríntios 6, dos versículos 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Jesus falava coisas duras e falava por amor, porque o mundo vive na mentira, vive no pecado. E o Evangelho não é para ser adaptado. O pecado leva para o inferno e pronto. Essa é a verdade. O errado é errado. E não podemos usar a palavra de Deus para justificar o nosso erro, para justificar o nosso pecado. E muitos pastores e cristãos estão distorcendo o Evangelho para aliviar o pecado das pessoas. Mas não é assim. A igreja é para a transformação da pessoa, para ela renunciar o pecado e viver para Cristo. E viver para Cristo é viver conforme o Evangelho. E no Evangelho não tem distorções nem alívio. Deus é amor, mas é contra o pecado. Deus repudia o pecado. O pecado é pecado e pronto. E a nossa maneira de ver e a nossa opinião sobre isso não importa e nem faz diferença. Jesus Cristo não irá aliviar para o pecador que não confessar e não se arrepender dos seus pecados. Pois o salário do pecado é a morte. E não podemos levar uma vida falsa, principalmente o cristão. Por isso, você precisa se decidir e tomar a sua cruz. A justiça do Senhor é o que nos resgata do mundo e nos leva para perto do seu amor e do seu poder. A justiça do Senhor é responsável por tornar o mundo mais fraterno. É uma justiça compreensiva, acolhedora e que traz a paz. E que possamos ser instrumentos de Deus ao levar a sua palavra e a sua justiça por onde formos, e com o exemplo de uma vida digna. Busque o reino e a justiça de Deus com todo o coração,
e verá Ele agir em você e cuidar do seu futuro. E dessa forma, a nossa vida passará a ter outro sentido. E não é que deixamos de viver. Pelo contrário, a nossa vida se torna mais plena. Ela passa a ter um sentido de eternidade. Ela passa a caminhar na direção do céu. E nada nem ninguém irá impedir a sua vitória. Essa é a verdade, meus irmãos. O que o mundo nos oferece é passageiro. E Deus nos oferece a vida eterna. E temos que colocar isso em nossa cabeça. O certo é o certo, quer ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Por isso, ande no caminho correto. Ande no caminho de Deus. E você verá a sua vida progredir. Você verá as portas se abrindo para ti. Portanto, não viva na mentira. Viva na verdade. E eu tenho certeza que a sua vitória será garantida. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todos que ouviram essa reflexão. E espero vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. Toda a honra e toda a glória a Deus. Deus seja louvado.